os enfermos também nesta noite. A Bíblia diz: onde estiver dois reunidos no mesmo propósito, assim será concedido. Tem alguém no mesmo espírito aqui nessa noite? Então pode ter certeza que Deus vai bradar aonde tiver a intenção de alguém sobre o enfermo. Amém? Queridos irmãos, eu quero ler um texto bíblico nesta noite. Livro de Salmos, capítulo 16. Esse texto saltou em meu coração. Eu quero estar meditando com os irmãos nesta noite. Quero louvar a Deus, meus irmãos, pela vida da minha esposa, que está aqui, deu uma salvação, é uma bênção de Deus. Salmos de número 116. Eu vou estender a leitura a partir do verso 1 até o verso 12, bom? Para que podemos entender a palavra. Os irmãos encontraram? Podemos fazer a leitura? Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto bíblico vai dizer assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus de misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei por isso, falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. E o verso 12 eu finalizo a leitura e vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Feche sua Bíblia, por favor. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra. Preciso da atenção dos irmãos. Feche sua Bíblia, por favor. Olhe para cá. Eu preciso da atenção dos irmãos nesses minutos que nos restam, para que eu possa aqui, com o auxílio do Espírito Santo, trazer algo da parte de Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o livro de Salmos, ele é um livro que está enquadrado nos livros poéticos. Por que livros poéticos? Porque o livro de Salmo, ele vai se dividir em aproximadamente em algumas partes. Uma parte do Salmo vai representar alguém que está em momento de aperto, e ele vai clamar a Deus e Deus o vai responder. Nós temos salmos também, que é os salmos de adoração, aonde tem alguém que por algum benefício de Deus
vai atribuir a Deus a gratidão e honrar a Deus por aquele livramento. Especificamente o Salmo 116 é muito usado nos cultos de ação de graça, porque ele está falando de gratidão ao Senhor. E também tem o Salmo a qual o salmista em algum momento está em uma perseguição e Deus ali o livra. Então, ora, há 3 disfunções aqui. Quando alguém está com a sua alma no seu âmago entristecido, tem alguém que está adorando a Deus por gratidão e tem alguém que está fugindo do seu inimigo. E todas as vezes que os salmistas aqui, seja ele Davi, seja ele Moisés, seja ele qualquer autor aqui, nós vamos observar que em nenhum momento nós vamos perceber que não houve uma ação de Deus. E nessa época não havia o Espírito Santo derramado sobre a terra. Deus especificamente escolhia alguém para exercer a função de profeta, sacerdote e rei. Então entenda, o Espírito Santo, a qual hoje foi derramado sobre nós, ele é a capacitação nas nossas vidas para prosseguirmos para a próxima fase. E eu quero dizer para alguém aqui, a vida é feita de fases. Você não vai passar a vida inteira na mesma fase. Aprende isso. Não vamos confundir as coisas. Eu trago comigo uma mensagem, e essa mensagem é: Deus não nos escolheu para passar a vida inteira na prova. Jesus disse que no mundo teremos aflição. Só que olha o que ele diz: mas eu venci o mundo. Ora, se a igreja é o corpo de Cristo, eu entendo que a igreja sempre vai ter autoridade sobre o mundo. E entenda uma coisa: vencer guerra, batalha, tem que ter autoridade, tem que ter otimismo. Então entenda uma coisa: falar de prova, parece que isso está patente dentro da igreja, mas isso vai estar dentro da igreja e vai estar fora da igreja. Ninguém vai estar isento de passar por algum momento difícil. A gente vai passar por perca, vai passar por porta fechada, só que isso não pode se comparar ao que eu tenho com Deus. O nosso mal hoje é que a maioria das pessoas, elas não sabem separar a prova do seu dia a dia com o cargo e o ministério que você tem com Deus. O que a gente faz? Separa, melhor dizendo, a gente mistura tudo. Quer ver o exemplo? Quando a gente está por prova, a gente deixa de vir para o culto, a gente deixa de vir adorar a Deus. Se a gente tem um cargo na igreja, a gente já não quer exercer, porque a gente tem a mania de misturar aquilo que é espiritual. O retorno não estava bom, não. A gente tem mania de misturar o que é espiritual com aquilo que é físico interpessoal. Observe que a gente tem o nosso trabalho, a gente vai doente, com febre, mas a gente vai, sim ou não? A gente está com problema em casa, cortou a água, mas a gente vai para o trabalho. Por quê? A gente tem um compromisso que a gente tem que trabalhar. Agora, quando se trata das coisas espirituais, o que a gente faz? Negligencia. E é aqui que está a chave do negócio. Quando Deus olhou para Gideão, Israel em crise, o povo plantava, os midianitas roubavam a plantação de Israel. Só que Deus não trabalha na vida de pessoas desanimadas. Olha para mim, irmãos.
Deus não trabalha na vida de pessoas que perderam o propósito. O céu não reconhece pessoas que não têm mais herdeira, que está vivendo sem lenço e sem documento, pessoas que já perderam a identidade. Mas quando Deus olha para Israel, Deus não está vendo Israel no seu contexto geral, coletivo. Deus está olhando para um homem que está malhando trigo no lagar. Pastor Tiago, não se malhava trigo em lagar, se malhava trigo no alto da colina, e o lagar ficava embaixo da colina. Deus está olhando para uma geração do coletivo que já não tem mais fé, está desanimado, planta o inimigo rouba, mas ele achou um que ainda tem estratégia e está no serviço. Aí quando Deus olha para alguém que não está olhando o ambiente, mas está trabalhando, aí Deus fala, agora eu vou entrar. Porque ainda tem gente que está esperando o céu abrir para algo acontecer. Então Deus está falando para pessoas aqui, seja otimista no ambiente que você está vivendo. Não importa qual é a geografia, mas Deus quer ver serviço de alguém. Aí Deus olha para Gideão e escolhe ele. Irmão, nós temos com o hino da Eliane Oliveira, todo mundo conhece o hino de Gideão. Só que o hino de Gideão, ele não só está baseado até o final da música ou do louvor, vai muito mais além. E o Deus dos Salmos aqui é o Deus que ele opera na vida de alguém que ainda tem fé e está otimista no seu quadro existencial. Por causa de um homem, Deus muda uma nação. Não é porque a nação está plantando e está servindo deuses de estranha idolatria que eu vou também. Sabe qual é a nossa mente? Se o meu vizinho está ruim, eu vou estar ruim também. Ninguém vai te dar um ponto positivo naquilo que você está vivendo. Muito difícil. Só que quem está firmado na palavra, entende que Deus ainda é Deus, ele está malhando trigo no lagar, ele não está preocupado com a geografia, porque ele ainda tem fé, ele está no serviço. Quer ver uma coisa? O salmista aqui está dizendo assim: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito? A pergunta é essa: o que daria o salmista por tudo que Deus fez para ele? E eu fiquei me perguntando, Deus entra com uma providência, livra ele de alguma situação, e ele está retribuindo e dizendo: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele está fazendo? Agora a pergunta é essa: o que Deus está fazendo? O que Deus está operando? Aí alguém vai dizer assim: na minha vida está normal. Aí outros vão dizer: estou na promessa. Os outros vão dizer: está indo, mas eu quero declarar algo nessa noite. Deus, ainda que você não está vendo, Ele está trabalhando. E eu vou mais profundo na palavra: se você não observar o pouco que Deus está fazendo, você nunca vai viver o muito que Ele pode operar. Então seja grato nem naquilo que aconteceu, mas hoje levanta a tua mão e vai dizer: o que darei eu ao Senhor pela oportunidade de ter chegado no ambiente profético para dizer para Ele: tu é honra, tu é glória, tu é louvor. Eu vim te adorar, mesmo que eu não estou vendo nada. Eu não quero saber o quadro existencial. Eu vim malhar trigo no lagar.
em troca. A gente vai entregar a marmita pela misericórdia, não é porque Deus vai me dar algo em volta. Eu vou pelo chamado que eu tenho. Eu não vou porque eu preciso de uma porta aberta. E Deus detesta ingrato na sua presença. Eita Deus. Pastor Tiago, parece que é loucura o que eu vou falar aqui. Mas se eu acordo de manhã, a minha janela está de frente ao sol, eu abro ela, vem aquele raio no meu rosto. Se eu não falar assim, louvado seja o seu nome nesta manhã, o meu dia é teu, a minha casa é tua, você ainda não sabe o que é prestar culto ao Senhor. O culto não começa aqui, o culto começa lá, quando o meu pé se coloca no chão e eu começo a agradecer a Deus. Se você olhar para o sol e não glorificar, me desculpe, você ainda não sabe o que está se fazendo aqui. Se você olhar à noite para as estrelas e para a lua e falar assim, louvado seja Deus, você não está preparado para viver o que Deus tem na sua vida. Deus olhou para Abraão, falou para ele largar a parentela, que Deus ia dar uma terra, que ele ia conquistar algo, e Deus falou para ele, agora olha para o céu e conta as estrelas. Glória a Deus. Deus está falando para Abraão, você está indo para uma direção que você não sabe, você vai entrar em uma rota que você não tem dimensão, mas você está crendo e está indo, mas tem um porém, para você não perder a fé, vai contando as estrelas. Porque eu não quero pessoas na minha presença de cabeça baixa, eu quero pessoas na roda de cabeça erguida. Porque quem anda na minha presença não tem que andar de cabeça baixa, quem anda na minha presença não tem que mostrar semblante negativo, quem anda na presença de Deus tem que dizer, Deus é glorioso, mostre para quem quer que seja, quem adora a Deus, o coração é glorioso. Um coração alegre formoseia todo o rosto. E aonde Deus trabalha? Coração. De carne? Não. Alma. Que simboliza o coração. Aí a gente está vivendo uma geração de pessoas que perderam o propósito. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas está perdido. Não tem rota. Não conhece o Deus que serve. Aí a pergunta é essa: não adianta estar num ambiente profético sem ter um propósito. Está no lugar certo com o propósito errado. Por quê? Porque Deus chama Gideão, tinha 32 mil, sim ou não? Quantos voltaram? Só de covardes e medrosos, só no primeiro grito, covardes e medrosos, foram 22 mil. Aí os negligentes foram 9 mil e pouco. Então eu tenho aqui covardes e medrosos, estão no ambiente certo, mas com propósito errado. E eu tenho negligentes 9 mil. Agora corajosos eu tenho 300. Agora a pergunta é essa: em que quadro você quer viver? Os 20 mil, que é a quantidade de gente que o povo quer estar no meio, ou 300 que está indo para um propósito? Aí o salmista aqui vai dizer assim: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Escuta isso aqui. Eu vou dar um exemplo comigo. Hoje eu fechei um contrato grande, um dos maiores contratos. Eu tenho uma pequena
pequena empresa de comunicação visual, e eu estou essa semana toda aí orando a Deus, e hoje, por misericórdia, fechamos. E aí a gente fica assim, tirar 10% não é uma obrigação, é um dever, é devolver o que ele está dando, ponto. Aí fora isso, não é o suficiente. Se o valor X você tira 10%, o que eu falei aqui agora? Obrigação? Dever é os 10%. Agora, eu pegar fora os 10% e dar uma oferta, não estou falando de dízimo, tá, irmãos? Eu estou falando de voto, de reconhecer o que Deus faz. Eu não vou só tirar os 10% e falar, obrigado Senhor, está tudo certo. Porque os 10% é daquilo que eu ganho e estou colocando ele como primícia na minha vida. Agora, o que eu fizer além disso, é o que o salmista está dizendo: o que darei eu ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo? Aí eu vou dar mais 10%, mais 20%? Não. Porque, escuta isso aqui, a gente não pode tentar comprar Deus com valores. Tem pessoas que dão o dízimo, mas não vêm para o culto. Tem pessoas que dão oferta, mas não vêm para o culto. E Deus não está preocupado com oferta ou com o dízimo de alguém. Porque o dinheiro é dele, a prata é dele, o ouro é dele. Se eu quiser comprar um carro de pequeno porte e falar assim, eu vou dar para um servo humilde, eu posso lá e comprar e dar. Mas Deus não quer que eu faça isso para dizer que eu estou fazendo. Porque o salmista está dizendo, o que eu vou dar para o Senhor? Se eu pegar o ouro e apresentar diante do altar, não vale, porque é seu. Se eu pegar uma pedra preciosa e colocar diante do altar, não vale, é do Senhor. Mas o que eu posso dar para o Senhor por tudo que tem feito? Aí fala, Deus falou para ela assim. Agora isso vai entrar na mente de alguém, pastor Tiago. As pessoas acham que honrar a Deus às vezes é dar um dízimo e uma oferta. Aí Deus falou para mim assim, eu estou te dando algo, não é porque eu quero 10% teu, é porque eu quero que você, ainda que eu te dei algo, eu quero o seu tempo. O salmista está dizendo, o que eu vou dar para o Senhor? Aqui a maioria dos salmistas tinha ouro, tinha prata, até tinha terra. O que valeria ele falar? Então essa terra, Senhor, não vale, é dele, é do Senhor. Então esse ouro não vale, foi ele que fez, é dele. Aí o salmista entendeu, peraí, se eu não posso dar ouro e nem prata, eu vou dar o meu tempo para ele. Todavia eu te adorarei, assim que o sol e a terra eu te glorifico, assim que a lua dá lugar ao sol eu te glorifico. O meu tempo é para o Senhor. Quem pode glorificar o Senhor? O salmista entendeu que o que agrada e o que vale para Deus é o tempo. Agora eu vou mais profundo. E o tempo é 2 horas de culto. Escute isso. A Bíblia diz, aquele que é do Espírito, colhe o que é do Espírito. Aquele que é da carne, colhe o que é da carne. Não adianta você passar 20 horas do dia na carne e tentar se enquadrar em 2 horas no Espírito. Não bate, não fecha a conta, pastor Tiago. Deus está falando assim. Ele encontra uma mulher samaritana em um poço de Jacó. Aí há uma divisão. Uns adoram em Jerusalém e o outro adora em Samaria. Aí Jesus fala para os discípulos, vocês vão pregar o Evangelho, mas vocês não vão passar por Samaria, porque o propósito lá é comigo.
para ela, ele é a fonte de água viva para ela, ele vai dizer assim, ela vai falar, Senhor, aonde é para adorar ao Senhor agora? Os judeus adoram em Jerusalém e os samaritanos adoram em Samaria. Aí Jesus vai quebrar o protocolo e vai unificar. Aí ele vai dizer assim, Deus procura verdadeiros adoradores. Tá onde o adorador em Samaria? Não me interessa. Tá onde em Jerusalém também não me interessa. Aí ele vai concluir que eita Deus, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fazer uma continha básica aqui. O que o salmista vai dar para Deus por tudo que ele está fazendo? Isso me chocou muito, pastor Tiago. Porque a Bíblia diz que a gente é comparado a uma alface. De manhã ele está bonitinho. Arranca ele do pé e logo à tarde ele está murcho. A nossa vida. E o Salmo diz que a vida do homem é aproximadamente 70 anos. Está gravando, depois mostra para os irmãos que não vieram. 70 anos. Metade desse tempo a gente passa dormindo. 35, pastor. Desses 35, a gente passa 40% trabalhando. Quanto sobra? 20%. É claro que Deus falou que vamos trabalhar para comer do nosso suor. Só que Deus não está falando que eu tenho só que ser espiritual em 2 horas de culto. Eu posso trabalhar em espírito. E toda oportunidade de entrar no Evangelho é propício. Aí a pergunta é essa. 35 anos, se eu colocar aqui, resumindo, 12 horas por dia, vai me sobrar 4 mais 2 para a família? Então eu tenho, basicamente aí, isso eu falo de vir para o culto toda semana, 3 dias na semana. Quantos dias na semana? 3. Quantas horas por semana? Cadê a irmã que falou? 6 horas. Irmã, durante a semana a gente adora a Deus 6 horas por semana. 4 vezes 6, 24. Então durante 30 dias, 3 horas na semana, pastor Tiago, quantas horas foram? 24 horas. A gente não quebrou nenhum dia. Viemos terça, quinta e domingo. Base, fora ceia. Terça, quinta e domingo, 6 horas na semana, 4 semanas, então vai dar 24 horas. Os 30 dias batido. Aí você fala, sou adorador. Não perdi a vez. Aí Pedro vai falar, um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos para Deus é um dia. O pastor Tiago pegou. Mesmo que eu vi os 30 dias cravados, para Deus foi um dia. No tempo kairos dele, os meus 30 dias, 2 horas na semana, que dá 24 horas no mês, para Deus, um dia. Sem contar que o inferno não tem férias. Eles trabalham 24 horas por dia. E a gente quer se apegar em 2 horas de culto. Vamos mais profundo para acabar aqui? Para ir para o final? Se eu colocar durante 70 anos, 2 horas por semana, 6 horas, 30 dias,
24 horas. Sabe quanto que dá no tempo de Deus? 70 anos. No tempo de Deus vai dar, contando os dias, Thiago, 2 anos e 6 meses. O que darei eu ao Senhor por tudo que tem? Aí Deus está falando, qual é a sua prioridade? O tempo já é curto, não tem como estender ele. Então nós temos que trabalhar dentro desse pouco tempo. Qual é a sua prioridade aqui nessa noite? É só se contentar em 2 horas de culto ou se entregar totalmente para Ele? Maravilha! Fique de pé. Alamanto e Evacé. Oh glória. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite, todos vão, uma hora todos vão passar daqui para outra, e a pergunta é essa: o que você está fazendo durante esse tempo? Sabe o que Deus está falando para alguém? A cada dia que Ele dá para nós, Ele está falando assim, ó: durante os seus 70 anos de vida aqui, eu vou te dar mais um dia de oportunidade. Qual o nome do senhor? Nivaldo, quando a gente acorda, sabe o que o céu está dizendo para mim? Leandro, estou te dando mais um dia de oportunidade. O que você vai fazer do seu dia? Sabe o que a gente faz, Tiago? Joga no ralo. Porque a gente coloca o cansaço, coloca os problemas, coloca a casa, coloca filho. Aí amanhã o filho cresce e vai embora. Aí a gente coloca pessoas que não querem nada na nossa vida. A gente quer dar mais razão para pessoas que a gente não é para a gente dar. E o próprio Deus vai ficando de lado. E Deus está falando assim, ó: enquanto eu não for prioridade na vida de alguém, não tem como eu trabalhar na vida da pessoa. A gente quer que Deus levante a bandeira da nossa casa, levanta a bandeira do nosso casamento, do nosso filho, mas a gente não levanta a bandeira do Evangelho. Enquanto o Evangelho não estiver dentro, estiver junto da minha DNA, não tem negócio com o céu. Mas hoje eu creio, nesta igreja vai ter gente que vai declarar: a partir de hoje Ele é a minha prioridade. Eu vou levantar adorando, vou trabalhar adorando, vou voltar adorando, vou chegar em casa adorando. Alguém na minha casa vai dizer: está mudado, hein? O que aconteceu? A partir de hoje o Evangelho está na veia. A partir de hoje eu me entreguei à palavra. O Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na casa. Vai ter batismo no Espírito Santo, vai ser cura. Tem gente que tem dor de cura,
Aleluia!